Reportagem especial. 10h05, como eu convidei vocês na abertura dessa edição do CBN Vitória, de hoje até a próxima sexta-feira, nós teremos aqui, ao vivo, sempre a partir das 10 da manhã, convidados especiais para a gente discutir esse momento que vivemos agora. Nós estamos mês de março e há 5 anos atrás, particularmente no dia 11 de março, essa data é amanhã, nós iniciamos uma história, um momento que entrou para a história de toda a população mundial, quando foi oficialmente decretada a pandemia da Covid-19. Quando a gente olha para trás, a gente fala, mas já se passaram 5 anos? Será que eu me lembro onde eu estava no dia 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde iniciou o anúncio aí de medidas restritivas para toda uma população mundial? E a partir de hoje a gente vai relembrar isso, discutir o que essa pandemia marcou na história da saúde mundial, não só da saúde, das relações pessoais, das relações de trabalho, o que a gente tem hoje no presente de legado e como é que a gente vai se prevenir de momentos muito semelhantes que possam vir a acontecer no futuro. Eu começo essa série especial recebendo 2 convidados. Aqui no estúdio comigo já está Dr. Lauro Ferreira Pinto, médico, infectologista, doutor, que esteve muito conosco nesses últimos 5 anos da pandemia da Covid-19, foi um grande orientador da população capixaba do que fazer, como lidar, que dúvidas a gente precisa de esclarecer e gentilmente aceitou o meu convite de estar aqui no estúdio comigo. Eu inicio essa transmissão com o Dr. Lauro. Daqui a pouquinho também, quem vai entrar nessa conversa é a doutora em epidemiologia, atual secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Dr. Lauro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao especial 5 anos da pandemia da Covid-19. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN, da Gazeta também, Estamos é um prazer vivo, atender vocês. Em A Gazeta também, transmissão ao vivo. Olha, pelo aplicativo da rádio, pelo site da rádio, também por agazeta.com.br e no nosso DAIO, 92.5. Doutor Lauro, o senhor se lembra onde o senhor estava em 11 de março de 2020? Eu estava em Boston, indo fazer conexão no aeroporto JFK em Nova York, voltando dos Estados Unidos. Eu vivi uma experiência curiosa, porque eu estava nos Estados Unidos num congresso, exatamente quando foi decretada a pandemia. Um congresso de saúde? Era um congresso de virologia e era até uma oportunidade de ouvir uma apresentação, na época, do pessoal da China sobre a experiência com SARS-CoV-2. Eu fiquei muito inseguro se eu ia ou não, porque já tinha relatos de alguns casos, mas não tinha em Boston especificamente. Mas quando eu viajei, eu lembro que eu viajei com uma passagem de milha que fazia uma conexão, a passagem da Copa, que fazia uma conexão no Panamá, e na hora que a gente desceu o Panamá, o pessoal do Congresso, que é o CROI, avisou, olha, voltem, porque tem casos em Boston e o Congresso vai ser virtual. Só que eu não tinha mais como voltar. Não, e lá esteve, E lá estive e vivi uma experiência tão curiosa. A cidade estava tão vazia. Quando eu cheguei no hotel, o hotel me deu um upgrade. Quase me agradeceu. Muito obrigado, vocês são os únicos que vieram. E eu assisti o congresso do meu quarto no hotel, tendo cuidado de andar, não tinha muitos casos em Boston ainda, dificuldade para comprar máscara, evitando o metrô, evitando aglomeração. E no dia que foi decretada a pandemia, eu estava voltando, então estava exatamente embarcando para Nova York para pegar o voo para São Paulo. Lauro, o que a gente aprendeu, com o que a gente vivenciou nesses últimos 5 anos? Foi assim, foram 5 anos de uma agilidade, de uma rapidez de decisões, de vacina, de testes, E até o atendimento médico precisava de ser muito rápido. Eu digo assim, foi muito aprendizado, Uma coisa que, graças a Deus, o Espírito Santo acertou foi investir imediatamente em testes. O Ministério da Saúde, na época, teve uma estratégia ruim de tentar centralizar tudo na Fiocruz, que era uma loucura. Imagina você ter um teste que fosse para a Fiocruz, que o resultado aparecesse depois. Mérito do governo do Estado, mérito do secretário da época, mérito do diretor do LACEN, Dr. Rodrigo Rodrigues, que investiu em ter teste rápido, e o Espírito Santo conseguiu fazer teste molecular com muita rapidez. O Estado também investiu em aumento do número de leitos, porque você deve lembrar, Fernanda, houve um momento no pico da pandemia que não tinha onde botar paciente. Uhum.
E a sugestão que surgiu na época era dos hospitais de campanha, né? Dos hospitais de campanha. Para poder que a gente pudesse usar espaços, né, externos para montar como se fossem aqueles hospitais do Exército, para poder receber. Em muitos estados isso houve necessidade. Exatamente. Aqui o estado não fez isso, que eu me lembro, mas ampliou muito o número de leitos em hospitais de referência. Mas teve um momento no Brasil inteiro que a gente teve dificuldade. Fernanda, eu me lembro uma noite que me ligaram, uma pessoa com recursos, desesperada, tentando uma vaga na Santa Casa, porque eu trabalho na Santa Casa, imagina, tentando uma vaga na Santa Casa porque não tinha lugar nenhum para internar. Então nós chegamos a viver momentos onde a gente passou desespero de tentar arranjar leito para internação. Pois é. Então, foi uma pandemia que mostrou que não tinha bolso, né? Não tinha classe social. Todo mundo estava na mesma fila. Todo mundo estava na mesma fila, mas eu vou ser honesto com você, que alguns trabalhadores me falavam o seguinte: doutor, isso é uma medida como é que se fala? De fechar, mas tem gravata borboleta, porque o pessoal informal continua se expondo, indo ao trabalho, então muita gente dependia, você sabe disso, né? Quase metade, tem uma reportagem, eu acho que é no Globo de hoje, o Espírito Santo é um dos estados em que a maior parte trabalha formal, a menor parte informal, mas acho que é 40% de trabalhador informal. Tem 7 estados do país que mais da metade da carga de trabalho é informal. Esse pessoal não tinha como fazer home office. Isso aí. Vamos chamar a Etel para se juntar aqui a essa conversa? Etel Maciel, também conhecida aqui dos ouvintes da CBN. Ela é doutora em epidemiologia, atual secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, está conosco acompanhando. Bom dia, Etel. Doutor Lauro já iniciou essa conversa comigo sobre os 5 anos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a primeira pergunta que eu fiz a ele, seja bem-vindo aqui a esse especial, onde você estava em 11 de março de 2020? Me conte. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos os ouvintes da CBN que estão nos acompanhando nesse especial. Então, eu estava voltando de uma viagem. Eu tenho um filho que mora fora do país e eu estava voltando de férias. Aquele momento, né, Fernanda, que todo mundo vai se lembrar onde estava, né? Eu estava voltando e o primeiro impacto foi a chegada no aeroporto, onde aqui no Brasil, já no avião, o comissário de bordo ofereceu máscara, porque o Brasil já tinha casos confirmados. Aí foi aquela sensação assim estranha, porque eu estava voltando dos Estados Unidos, ainda não tinha nenhum... As pessoas não estavam usando máscara, não tinha ainda, né, nenhuma restrição. A gente estava começando a entender o que estava acontecendo, mas ainda estava longe. 11 de março a gente já tinha aqueles muitos casos na Itália e já tinha confirmação de casos aqui no Brasil. Então, foi nesse contexto. Aí no aeroporto já estavam as pessoas que trabalhavam ali, já estavam usando máscara, e foi um primeiro impacto assim, visual, né? Alguma coisa diferente está acontecendo. O caso do Brasil, que foi confirmado em fevereiro, né? Semanas antes do decreto aí de início da pandemia, e ele tinha vindo da Itália, não é isso? Exatamente. Mas você se lembra, né, Fernanda? Demorou um pouco, porque assim, a gente, obviamente, agora olhando para trás, né, olhando como passou, a gente tem essa confirmação do caso em fevereiro, mas ainda... a confirmação mesmo, ela chegou em março desse caso em fevereiro, porque a gente ainda, os testes diagnósticos, a gente ainda tinha que fazer por biologia molecular, demorava um pouco para sair, a gente ainda não tinha teste rápido, então a gente está falando bem naquele início ali que tinha uma dificuldade, uma restrição de testes, nem todo mundo a gente podia testar porque não tinha quantidade suficiente, então a gente ficou sabendo depois daquele caso que aconteceu em fevereiro, né? Não foi tão rápido. Então, as notícias, elas demoravam um pouco mais, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Que foi um ganho, eu diria assim, do ponto de vista científico da pandemia, a velocidade com que nós conseguimos colocar em escala grande, né? Numa escala que muitas pessoas podiam ser testadas, os testes rápidos que a gente consegue ter um diagnóstico ali mais oportuno, né? No momento mais rápido.
Lauro? Eu lembro de umas coisas curiosas do dia 11, que embora, veja, não tinha a transmissão que veio depois tão intensa, mas já tinha casos, já tinha medo. Em Boston, onde eu estava, tinha havido uma reunião uma semana antes que tinham tido casos, e aí a cidade decidiu acabar com os encontros, tipo congresso, que todos fossem virtuais. Eu lembro, na curiosidade, Boston é uma cidade enorme. Primeiro, quando eu cheguei no hotel, o hotel me deu um upgrade e me agradeceu, não tinha ninguém no hotel. O mesmo motorista de táxi que me levou do aeroporto ao hotel foi o mesmo que me levou do hotel para o aeroporto 5 dias depois. Imagina você achar o mesmo taxista, é porque ninguém estava circulando. E quando eu cheguei no balcão da Delta, eu estava viajando de Delta, você chega para viajar, tem aquelas filas, eu lembro que tinha um atendente me disputando. Tinham 5 pessoas desocupadas, vem aqui, vem, come here. Tal era a sensação de estava tudo parado. Veja, no início da doença, quando ainda não havia transmissão em larga escala, já havia medo por ser uma doença que matava muito, né? Então eu lembro desses fatos que me marcaram e me lembro da dificuldade para comprar máscara. Pois é, eu acho que vocês devem se lembrar, né, de que, de um modo geral, e vocês são da área de epidemiologia, infectologia, né, a gripe mata, a gente sabe que a gripe mata, né? Mas os sintomas gripais, de um modo geral, eles são muito menosprezados pela população, né? Do tipo aquilo aqui, daqui a 3 dias passa, não é isso, Lauro? Uhum. Repouso, remédio antitérmico, né? Isso, hidratação e passa. Quando é que vocês imaginaram de que esse sintoma gripal, ele era mortal mesmo? Lembrar que no caso da Covid, hoje a Covid se parece mais com a gripe, mas na época ela rapidamente ia para o pulmão, né? E evoluía para a insuficiência, né? Nos primeiros casos, os doentes complicavam depois do sexto ao 8º dia. Então, começava com uma síndrome gripal, mas rapidamente tinha pneumonia, tosse, dificuldade respiratória, e aí também foi uma grande sacada de passar a usar o oxímetro em larga escala e identificar aquelas pessoas que estavam fazendo oxigenação do sangue ruim e que exigiam, então, maior cuidado. Uhum. Em qual momento, Lauro, que você identificou, né, que todos esses sintomas iam levar a milhares, né, e milhões de mortes? Vocês tinham ideia disso? Na verdade, desde o início, se sabia que a mortalidade era alta, né? Na China, desde o início, a mortalidade era alta. Quando chegou na Itália, a Itália é um dos países europeus com maior população de idosos. A quantidade de idosos na Itália é muito grande. E se fuma muito, aí é uma vantagem do Brasil. A Itália tem muito idoso tabagista e rapidamente a mortalidade foi muito alta, então isso assustou muito a gente. A gente tinha noção que uma doença que tinha uma alta mortalidade, especialmente a partir de uma certa idade. Então, a partir dos 40 anos de idade, a cada década de vida, disparado era o fator de risco maior. Uhum. Doutor Lauro, falando um pouco, né, do que a gente viveu daquele 11 de março em diante, o que leva a como que foi, né, o que antecedeu esses dias do 11 de março, né? A Organização Mundial de Saúde publicamente decidir por decretar uma pandemia. Era uma palavra que pouquíssimas pessoas sabiam o que significava na prática, né? Não sei se você lembra, Fernanda, logo no início, quando foi detectado em Wuhan, houve a China é um país fechado e eles esconderam um pouco a gravidade. Uma coisa que me impacta, vi um médico que alertou, esse médico foi punido pelo Partido Comunista Chinês na época e ele morreu de Covid. E logo depois ele morreu de Covid. Essas coisas começaram a chegar para a gente. Então, que era uma doença que tinha mortalidade alta e que era muito difícil de segurar. Até hoje, né? Quando a gente fala assim, tem que prestar atenção no surto que está acontecendo na África, tem surto de ebola que apareceu, doenças, outra, porque o mundo é uma comunidade global. Rapidamente as pessoas viajam. Olha o que está acontecendo com o Oropouche. Você imaginava que o Espírito Santo ia ser o centro de Oropouche no mundo? Né? O CDC, que é a principal agência americana de saúde, ia botar uma foto da terceira ponte e botava uma foto bonita da terceira ponte, falando assim, gestantes, fujam do Espírito Santo, né? Não evitem o Espírito Santo para o risco de ter doença para o recém-nato. Isso significa, Theo, que a gente pode estar na iminência aí de outras e futuras pandemias? Com certeza, Fernanda. A pergunta é sempre quando, mas que teremos, nós teremos. Nós fazemos essa vigilância dos vírus respiratórios, que são aqueles vírus que têm uma possibilidade de fazer mutações e ganhar escala, né, de transmissão.
Então, hoje nós estamos olhando, assim como o Lauro falou do Oropoche, a gente está monitorando, né, de forma muito atenta a gripe aviária nos Estados Unidos, né? O vírus, que é um vírus como se fosse um primo do vírus da gripe, mas nós estamos vendo hoje, por exemplo, na economia americana, um impacto enorme, porque ele atingiu grande parte da produção de aves, né? Então, e isso impacta ovos e a própria carne, né? Aumenta o preço do ovo, né? Exatamente. Então, hoje nos Estados Unidos, você já tem uma dificuldade de encontrar a carne de frango no supermercado. Quando você encontra, está muito cara. E uma restrição de compra de ovos. Então, algumas regiões, por exemplo, como o Lauro estava falando aí em Boston, já para você vai no supermercado, você só pode comprar duas caixas, né, de ovos por família. Então, já há uma restrição. Isso para a economia é muito complicado, porque os Estados Unidos é um grande produtor também, né? E aqui o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, né? Então, e o Espírito Santo o maior produtor do Brasil. Então, nós temos uma vigilância agora integrada, não só da parte humana, mas da parte animal também. A gente está fazendo uma vigilância junto com o Ministério da Agricultura aqui, porque uma transmissão em larga escala em animais, né, principalmente aves, e agora a gente já está vendo no gado americano, né? Então, quer dizer, era uma doença que só tinha em aves, agora o vírus já se adaptou em mamíferos, né? E aí você começa a ter vamos dizer, um alerta maior que pode aí, e aí você tem o trabalhador, né, a trabalhadora que está aí trabalhando com essas aves, com esse gado, que podem se contaminar. Nós tivemos há cerca de 1 mês e meio a primeira morte em uma pessoa, né, em humanos, pela gripe aviária, o H5N1, né, esse vírus que está provocando isso, e isso aí aumentou o alerta aqui no Brasil para que a gente possa fazer a vigilância de aves que morrem, né, porque a gente tem aquela parte das aves migratórias que fazem esse percurso, né, da América do Norte para a América do Sul. E aí podem vir trazer o vírus e isso se espalhar aqui. Primeiro, o impacto na economia, né? E depois, a segunda preocupação, né, também o impacto se esse vírus pode se adaptar em humanos e aí a gente ter uma epidemia, né, ou pandemia em maior escala. Então, vamos dizer assim, o vírus que mais preocupa no momento, porque como esse espalhamento pelo ar, nessa transmissão por gotículas, ela é mais preocupante, por exemplo, do que o que o Lauro estava falando, que é um vírus que tem um vetor, né, um inseto, um mosquito, que você tem aí algo entre entre a transmissão, né, do vetor para o humano. No caso da gripe aviária, o fato da pessoa estar ali trabalhando num grande um local que pode fazer essa produção de frigorífico, né, das carnes, ou mesmo numa fazenda, pode se contaminar ali e a gente ter aí um espalhamento do vírus. Não tem nenhum intermediário ali, né? Então, é uma preocupação que a gente precisa fazer uma vigilância constante. Por isso que o fortalecimento da rede laboratorial e também o treinamento das pessoas, né, Lauro, para que possam identificar muito rápido que alguma coisa diferente está acontecendo, né, é muito importante. Olha, eu já tenho aqui algumas participações dos nossos ouvintes, eles estão no Onde Eu Estava no 11 de março de 2020, né? E qual era a expectativa deles em relação ao momento que a gente ia viver. O seu José, por exemplo, ele disse que quando houve o decreto lá de início da pandemia, ele pensou, meu Deus, eu vou ficar sem trabalho, né? E ele disse que não, que ele, graças a Deus, ele conseguiu sobreviver à pandemia para contar essa história aqui pra gente hoje. A Sônia também disse que tinha acabado de montar um espaço dela de trabalho, era uma estética. E ela vinha acompanhando o noticiário, né? Mas que naquele momento ela perdeu tudo. Não entrou no pacote de auxílio do governo, diz ela que passou muita dificuldade, mas ela conseguiu, né, se recuperar. Ela disse que é muito difícil,
né? Ela não contraiu a Covid, que é uma coisa que a gente podia falar um pouco, né? Daqueles que contraíram ou não contraíram. Até hoje a ciência tenta explicar isso, né, Laura? Sim. E a Theo. E como as pessoas, né, elas conseguem ressignificar esse momento. Esse depoimento é interessante porque uma coisa que a gente ficava apavorado e com as mãos atadas é o número de pessoas que ficaram sem o seu negócio. Imagina, as pessoas que trabalham em eventos, né? Eu lembro que vários me procuravam na época, doutor, pelo amor de Deus, a gente não consegue fazer nada. Gente que quebrou, gente que abriu um novo restaurante ou que abriu um bar e que de repente as pessoas fugiram com medo, desapareceram, né? Infelizmente, a história da humanidade é a história de doenças. Você pega a peste, né? A grande peste, que na verdade era a peste bubônica, chegou a matar quase metade da Europa, né? Tinha a gripe espanhola. E a gente tem, na verdade, saber quando que a próxima doença vai se espalhar, qual vai ser o significado dela. A gripe aviária é um risco. Ela agora está pegando gatos nos Estados Unidos, gatos domésticos. Quem tem seu gatinho, imagina, já pega rebanho bovino. Aves, ela tem várias aves migratórias. Agora, adaptando aos mamíferos, quer dizer, pode ser uma questão de tempo que ela consiga chegar a nossos receptores e transmissão humano-humana que ainda não acontece. Etel. Tá. Eu estou aqui refletindo como os impactos foram tantos, né, Fernanda, assim, e além da parte do emprego, tantas pessoas que perderam, né, seus entes queridos, pessoas que tiveram a vida mudada para sempre, né, e isso, naquele momento, a gente sabia que tinha essa questão também de comorbidade, né, as pessoas que já tinham outras doenças tinham uma maior possibilidade de morrer, mas isso nem sempre não aconteceu com todas as pessoas. Muitas pessoas que não tinham comorbidade também morreram. Então, isso acontece quando a gente tem um vírus novo que o nosso organismo ainda não sabe como se defender dele, né? E também os impactos, né, Fernanda, na saúde mental. Nós tivemos que hoje nós ainda estamos no reflexo disso, né, do que aconteceu durante a pandemia. O próprio o isolamento, né, social, que fez com que as pessoas ficassem em casa, né, naqueles primeiros meses, pelo menos, até onde a gente começou a ter teste diagnóstico, os primeiros estudos, os primeiros entendimentos, né, do que você podia fazer para minimizar os casos, né? Laura acompanhou muito do ponto de vista clínico, né? Não tinha o que fazer no início, né? Você não conhecia a doença, você não sabia que era uma doença inflamatória, era uma doença que tinha um problema de coagulação, então você não sabia nem quais os medicamentos que você podia introduzir, né? Passar para a pessoa para minimizar aquela explosão inflamatória que tinha no primeiro momento. E aí os primeiros protocolos foram surgindo, o entendimento de que a doença tinha algumas fases e que você podia usar, por exemplo, corticoide, mas tinha um momento certo para isso. Então, a ciência foi evoluindo e a gente foi compreendendo melhor. Mas, sem dúvida alguma, a vacina foi a grande mudança da história natural da doença, né? Aquela história da pessoa ter o vírus, o organismo não saber ali como lidar com esse vírus ainda, e ela ter uma internação, ficar grave, morrer, e era uma morte muito triste, né? As pessoas morrendo ali sem ar, né? A gente acompanhou muito o caso lá em Manaus, né? Que para mim é uma das cenas assim mais tristes, né? Que a gente viveu, aquele momento das pessoas desesperadas, buscando oxigênio para os seus familiares, não tinha oxigênio, então as pessoas morrendo em condição de não ter acesso, né, a um serviço de saúde, não ter um alívio, né, daqueles sintomas que estavam tendo, então morrer em agonia. Isso foi muito triste. E uma outra tristeza também dessa pandemia é que as pessoas não podiam ver os seus mortos, né? Então, os enterros fechados, né? Caixão fechado, muitas vezes a pessoa via o ente querido, né? A última vez em casa, quando ele ia para o hospital,
depois não via mais, né? Não podia abrir o caixão. Então, assim, foram muitos impactos, muitas perdas, muitas marcas e algumas muito dolorosas, né, na vida de muitas pessoas. Só uma lembrança disso que a Etel falou, quem gosta de carnaval, a Beija-Flor ganhou o carnaval homenageando Laíla, que foi um diretor que morreu e não teve uma homenagem. Tem um termo que eles usam quando eles fazem música em homenagem, é um termo africano, eu esqueci, não sei se até o lembra, mas o Laíla não teve as homenagens devidas. Ele era um diretor da Beija-Flor quando ele morreu em plena pandemia. E aí ele teve uma homenagem sob forma de desfile de samba para a escola que foi campeã. Na voz do Neguinho da Beija-Flor. Tem um nome para isso, eu não lembro, mas é o nome quando uma pessoa morre e tem uma homenagem com música no seu enterro. Tem um nome que eu esqueci. A equipe aqui já levantou o nome, é Gurufim? Gurufim, Gurufim. Isso. Gurufim. E falando um pouco de vacina, Etel, né, que acho que é um dos legados, né, da pandemia, como que a gente conseguiu chegar a uma vacina, né, eu me lembro que na época, né, as pessoas falavam assim, meu Deus, mas os testes em vacinas, eles demoram no mínimo de 3 a 5 anos, até ela ser colocada em fabricação em larga escala, dá para mais de 10, como é que a gente vai implementar uma vacina que foi testada e pensada, testada, né, em menos de um ano? E isso é possível, né, Laura? Na verdade, não foi tão rápido assim, né? Já tinha tido uma epidemia por SARS-CoV-1 e pelo MERS, né? 2 coronavírus causaram muita morte. Eu não lembro, não estou com acesso a computador aqui, mas foi 2003 e um outro ano, que eu não sei se foi 2009 ou 2010. 9. Mas foram duas epidemias, só que eram vírus que não tinham tanta facilidade de transmissão e foi um surto que matou muita gente, mas foi limitado e deu para conter. Então já tinha experiência de usar o spike, desde aquela época, para tentar desenvolver uma vacina. Então, a partir dessa noção de que a proteína spike ela era a principal componente antigênico, a partir do qual tinha que se desenvolver uma vacina, houve uma operação com uma enorme quantidade de dinheiro, chamada Operação Warp Speed, feita pelo governo americano, que despejou dinheiro em alguns laboratórios e chegou a vacina no prazo de 1 ano, a partir de estudos prévios, volto a dizer. E tem a descoberta de algumas mulheres fantásticas, eu também não tenho o nome delas aqui, mas é uma mulher do leste europeu, se eu não me engano, e tem uma outra pessoa que estudaram o RNA, a forma do RNA mensageiro poder ser, e deu até o Nobel a uma delas, e conseguiram desenvolver essa vacina com muita agilidade. Já tinham 20 anos que ela estudava o desenvolvimento dessa vacina de RNA, então, que vai mudar a história, né, das vacinas daqui para frente, e a velocidade com que a gente consegue fazer a adaptação da vacina para o vírus, adaptar, né, a vacina com as variantes do vírus que está se modificando, que é o que a gente está vendo agora, né, nessas vacinas de Covid, uma velocidade bem rápida de conseguir mudar, porque antes também não era assim. E uma coisa também que é importante dizer, então, assim, só para quem está nos acompanhando aí, as pesquisas que vinham acumulando conhecimento, elas já tinham mais de 20 anos, que os pesquisadores tinham, vamos dizer assim, a plataforma, se eu pudesse dizer, ou fazer uma metáfora, Fernando, diria assim, existia uma receita de bolo, né? E agora, o que a gente fez para essa vacina é mudar um ingrediente dessa receita. Então, por exemplo, como o Lauro falou, a gente já tinha um bolo de chocolate, agora a gente mudou para um bolo de limão, mas a receita era a mesma, então a gente já tinha, devido a 20 anos de estudo. Por isso que é importante investir na ciência, porque não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de longo prazo, é o acúmulo do conhecimento. E foi possível nós termos, pela primeira vez na história, isso eu acho assim, é fantástico, pela primeira vez na história de uma pandemia, nós conseguimos desenvolver uma vacina durante a pandemia. Hoje, nós temos uma iniciativa, temos uma cúpula global, né, das pandemias, que tem uma iniciativa que chama a Iniciativa dos 100 Dias. A ideia é que a gente consiga, em 100 dias, através dessas receitas que nós já temos, né, desses protocolos, tanto para teste diagnóstico, como para antivirais,
como para vacinas, desenvolver em 100 dias esses diagnóstico, vacina e medicamento. Então, há uma cúpula global de vários laboratórios, cientistas do mundo que colocaram esse desafio, né? Nós precisamos ser mais rápidos ainda numa próxima pandemia. Então, não é que a gente foi rápido na última, a gente demorou, porque muitas vidas poderiam ser salvas. Se a gente conseguir fazer isso tudo num período de 100 dias, na próxima pandemia, nós estaremos muito melhores e vamos conseguir salvar muito mais vidas. Mais ouvintes aqui conversando conosco. Para quem chega essa nossa transmissão agora, nós iniciamos uma semana especial, 5 anos da pandemia da Covid-19, né? O decreto oficial da OMS foi no 11 de março de 2020. Aqui no estúdio comigo está o médico Lauro Ferreira Pinto. Na ponta da linha conosco está a doutora em epidemiologia Thelma Maciel. O Magno, gente, ele diz o seguinte: como é que vocês lidaram com o negacionismo? Ele disse: eu vacinado, eu tive Covid, mas eu estou aqui para contar essa história. Mas eu tive muitos que se negaram a tomar a vacina e que não estão mais conosco. Esse problema, ele existiu menos no início, né? Quando a pandemia estava matando mais, todo mundo estava atrás de vacina. Depois que a própria população vacinada criou uma barreira de proteção e houve uma mutação do vírus. O vírus SARS-CoV que circula hoje não é o mesmo da cepa original, né? Existe tanta diferença nessa cepa Ômicron que já houve quem propusesse chamá-la de SARS-CoV-3, né? Porque na verdade é um vírus que causa muito mais dor de garganta hoje e um quadro gripal do que pneumonia. O vírus original causava pneumonia. Então isso facilita as pessoas fugirem da vacina porque elas correm menos risco. Lembrar que a doença mata muito hoje, principalmente a pessoa imunodeprimida e idosa, né? Ainda está matando, como gripe mata, como está tendo sarampo no Texas, né? O Texas, um dos estados mais ricos, do país mais rico do mundo, está tendo uma epidemia de sarampo. Morreu uma criança, tem mais de 15 internadas, exatamente porque as pessoas não se vacinam. Então, isso é um problema. A gente vai vai viver com isso, de pessoas que têm medo da vacina, em vez de ter medo da doença. O que eu lembro é que quando a vacina surgiu, tinha fila. Depois que a doença arrefeceu, que houve uma mudança de gravidade da doença e que tinha uma população enorme protegida, aí as pessoas podiam se dar ao luxo de fugir da vacina. Etel? Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Sabe, Fernanda? Acho que, para mim especialmente, que, enfim, trabalho com ciência, com pesquisa há muito tempo, você ter que falar e falar e falar e falar. E muitas vezes, Fernanda, não tem lógica, né? Porque a gente, quando você está lidando com o negacionismo científico, não é algo que você diz assim, né? Isso aqui é azul, isso é verde, e as pessoas concordam, assim, elas estão vendo que aquilo é azul, mas ela diz que é vermelho. Então, assim, não tem, você vai explicando toda a forma, mas não há uma lógica no discurso, né, na conversa. Então, para mim foi a parte, eu diria assim, mais difícil, mais desgastante que nós tivemos que enfrentar, de dizer que aquilo fez com que nós chegássemos até a sociedade que nós temos, né? Nós dizemos em saúde pública que 3 grandes descobertas, né, mudaram a história natural das nossas vidas. Se a gente comparar os nossos avós, bisavós, tataravós, né, que morreram muito jovens, que tinham muitos filhos, os filhos não chegavam à idade adulta, né, muitos morriam. Quantas pessoas já ouviram falar, né? A minha avó teve 11 filhos, mas 3 morreram, 4 morreram antes dos 5 anos. Então, aquelas doenças da infância que faziam com que as pessoas morriam, que as crianças morriam até antes de 5 anos, a história mudou depois das vacinas. Então, 3 coisas que a gente diz, né? As vacinas, os antibióticos e o saneamento básico, né? Porque muitas doenças ali também são veiculadas pela falta, né, do saneamento, a falta de água tratada, do esgoto, do lixo. Então, isso mudou a história da humanidade. Hoje nós conseguimos ter uma qualidade de vida muito maior, conseguimos
viver por muito mais tempo, graças às vacinas. Então, a gente acabou tendo que falar, né, sobre o que parecia óbvio, que agora não é mais. Então, eu acho que foi a parte mais triste, mais difícil. A Etel está comentando um assunto que é muito importante, Fernanda. Na história da humanidade, o século XX foi o século que a humanidade mais do que dobrou sua expectativa de vida. Até 1900, a expectativa de vida média do capixaba, até 1900, era em torno de 40 anos, a média. Quando acabou o século XX, ela já tinha passado de 70 anos. Isso nunca aconteceu em milhões de anos que existe o ser humano. Então, esse século XX, onde a humanidade quase que dobrou sua expectativa de vida, deve ao saneamento, deve à descoberta do soro oral, que é misturar um pouquinho de água com açúcar e sal, resolve a diarreia, se deve também a medidas de controle no trânsito, mas, entre outras coisas, as vacinas, né? Foram as vacinas que ajudaram a gente a viver esse monte de tempo que a gente vive. É isso. Eu vou encerrando aqui lembrando que tem vacina disponível, tem teste disponível, que a gente não pode esquecer, né? O que a gente aprendeu, né? Isso. Exatamente, Fernanda, exatamente. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. 2024 foi o menor morte por Covid no Brasil, mas ainda temos mais de 5 mil pessoas que morreram o ano passado, então é muita gente que podia estar entre nós se tivesse sido vacinado. Etel Maciel, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui nesse debate. Obrigada, Fernanda. Um abraço. Abraço aos ouvintes, abraço, Lauro. Abraço, Patrícia, Etel. Abraço aos ouvintes. Todo mundo da CBN. Um abraço, até a próxima. Laura, eu vou me despedindo com os ouvintes, falando contigo também. Dr. Johnson, urologista, está dando o depoimento dele aqui. Tive um paciente que estava com Covid. Em um dado momento, estava fazendo o exame nele e o material me atingiu. E eu não tive a doença, mas o paciente foi a óbito. Aí fala de quem estava na linha de frente também, né? Muita lembrança aqui. Nós perdemos muito. Johnson, muito bom ouvir falar de você. Ele disse que tomou todas as vacinas, né? E nós perdemos muita gente no Espírito Santo. Eu perdi familiar, eu perdi um cunhado querido e muitos colegas morreram de Covid, né? O Johnson está lembrando isso, os profissionais de saúde, muitos enfermeiros morreram de Covid, muitos técnicos morreram de Covid, então muita gente na linha de frente pagou com a vida a dedicação que teve. A Débora disse, olha, tive 2 vezes Covid, a primeira eu tive que ir para um balão de oxigênio, não tinha vacina ainda, pois sou asmática. Depois que eu me vacinei, os sintomas não foram mais graves. Seu Aldeir, é um ouvinte nosso querido aqui, um senhorzinho, ele disse, no 11 de março já estava preso dentro de casa. Tomei 5 doses. E ele diz, olha, sou ouvinte assíduo de vocês e ele disse que está aqui para contar a história dele, viu? Tomou 5 doses, que exemplo, viu? O Alexandre, ele é do Conselho Estadual de Saúde, ele se lembra que na época das reuniões existia uma sala, né? Um centro de operações emergenciais para Covid. E ele disse, cheguei a trabalhar 24 horas seguidas, eu trabalhava diretamente na ouvidoria da SES, ajudando as demandas da população. Tempos difíceis, tá bom? Mas ele disse que o trabalho foi muito gratificante. Tem a Sônia, uma ouvinte nossa, na verdade é uma Jéssica, né? A Sônia, eu já falei um pouquinho do episódio dela, ela disse que até hoje, né? Ela tenta se reerguer da falência e tudo mais. Uma Jéssica, professor Magésica, né? Falando da qualificação profissional dos médicos, eles tiveram que aprender com o carro em movimento, né? Sim. E ele fala que muitas um caso da família dele, de uma cunhada, que, assim, na época o médico não sabia da necessidade de radiografia, de oxímetro, né? E ele chegou a perder, né? Esse ente querido para a Covid-19. E sem falar das questões sociológicas, sociais, né? A gente dizia que as pessoas iam sair dessa pessoas melhores, a percepção dele é que a gente continua muito individualista em relação ao próximo, né? E a higienização, quem está pedindo para você finalizar com a higienização, a gente falou tanto, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel. Na verdade, se você lava as mãos com cuidado, você já está fazendo uma forma de evitar vírus respiratório, né? E tem uma coisa assim, as pessoas que estiverem gripadas, o bom é que não saiam de casa e não leve a doença africana, a doença adiante. Lembrar que o oriental tem cuidado, antes da pandemia, você viu o oriental com máscara, ele tinha cuidado de proteger os outros. Então, não leva nenhuma gripe para o trabalho, para a escola, fique distante. Eu acho que esse é um bom conselho. Isso aí. Lauro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes da CBN de A Gazeta.